A melhor forma de desfrutar da vingança é quente e servida com drones à parte. Foi essa a abordagem adoptada pela Ucrânia no final de janeiro, quando utilizou drones para disparar contra cidades de 13 regiões russas, incluindo Moscovo e a Crimeia. Vladimir Putin, o presidente da Rússia, recebeu uma dose do seu próprio remédio. Tem estado a destruir o seu adversário com este tipo de ataques durante todo o conflito na Ucrânia. Moscovo é agora a casa permanente da guerra, e a anarquia está reservada para a Rússia. Qual foi, então, o resultado do enorme ataque do enxame de drones da Ucrânia? Qual foi a reação da Rússia? E por que é que este incidente é um exemplo claro do karma a atacar Moscovo com força? A Ucrânia lançou mais de 100 drones sobre a Rússia em 24 de janeiro. O objetivo dos drones era causar o máximo de danos possível a Moscovo e à área circundante. Naquele que é atualmente considerado um dos mais importantes ataques da Ucrânia em solo russo desde que Putin iniciou a sua campanha militar especial, os operadores de drones ucranianos dividiram o seu enorme enxame por 11 distritos russos. As áreas visadas foram Bryansk, Engels, a própria Moscovo e Ryazan, onde se situa uma das mais importantes refinarias de petróleo da Rússia. Para além disso, as motivações da Ucrânia para levar a cabo este ataque com drones são claramente evidentes. Este enorme ataque é apenas o mais recente de uma série de ataques que mostram a crescente capacidade da Ucrânia para atingir alvos dentro da Rússia, segundo o político. Estes ataques estão a ser utilizados pela Ucrânia para destruir a capacidade de Putin de manter a sua máquina de guerra. A quantidade de munições de artilharia e de combustível que pode ser enviada para as linhas da frente está a ser reduzida em resultado da destruição de armazéns de munições e do encerramento de refinarias de petróleo. Oleksandr Syrskyi, chefe-geral do exército ucraniano, explicou tudo. A quantidade média de munições de artilharia utilizadas pelo exército russo foi reduzida para metade durante vários meses. De acordo com Syrskyi, este número é atualmente muito inferior ao que era quando atingia 40.000 munições por dia. Por conseguinte, o mais recente e destrutivo ataque de drones da Ucrânia contra Moscovo é claramente motivado pelo corte das rotas de abastecimento russas. No entanto, o que é que conseguiu exatamente com mais de 100 drones? Nas horas e dias que se seguiram ao início do ataque ucraniano, começaram a chegar relatórios, e alguns dos melhores resultados da Ucrânia vieram de Ryazan. Os muitos tanques de armazenamento de petróleo da refinaria de Ryazan foram alvo do ataque de drones, segundo a Reuters. A Rússia pode ter desperdiçado centenas de milhares de barris de gasóleo e petróleo, que poderiam ter sido vendidos ou transferidos para as suas tropas na linha da frente quando essas unidades se incendiaram. A refinaria também sofreu danos no equipamento, incluindo uma unidade de hidrotratamento que ficou em ruínas e uma plataforma de carregamento de comboios que ficou destruída, restringindo a capacidade da Rússia de movimentar petróleo em todo o complexo de Ryazan. Esta última peça de equipamento é crucial para tornar os produtos petrolíferos refinados adequados para utilização nos automóveis, tanques e aviões russos. Os hidrotratores filtram os contaminantes. Para manter as tropas de Putin abastecidas de combustível, a Rússia deve agora tentar substituir essa peça de maquinaria de valor inestimável, ou arriscar que a sua instalação de Ryazan se torne um elo fraco. A BBC forneceu mais informações. O complexo de Ryazan é uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, com uma impressionante área de 2,3 km². A BBC confirmou as imagens do ataque, que mostram pessoas a conduzir e a afastar-se da refinaria enquanto uma enorme bola de fogo dispara para o ar. Pensa-se que a Ucrânia terá atingido a refinaria de Ryazan 2 vezes,
Comparando os sinais e o traçado da estrada com fotografias da fábrica antes do ataque, a BBC conseguiu determinar que um dos incêndios provocados pelo ataque do drone ocorreu no portão norte da instalação. As unidades de armazenamento de petróleo foram provavelmente atingidas pelo segundo incêndio, que estava localizado no lado leste do edifício, a cerca de 1,6 quilômetros do primeiro, e a situação de Putin agrava-se. A Ucrânia não atacou apenas a fábrica de petróleo de Ryazan. A central térmica adjacente de Novo Ryazan também foi atingida. Estas instalações produzem o calor necessário para converter água em vapor, utilizando combustíveis naturais como o gás e o petróleo. As turbinas são depois acionadas por esse vapor para gerar energia, uma vez que a central térmica era provavelmente essencial para o funcionamento da refinaria de petróleo de Ryazan. O seu encerramento significa o fecho da refinaria. Kiev estava apenas a começar, mas o sucesso do ataque em Ryazan teria sido, só por si, uma enorme vitória para a Ucrânia. Outro objetivo importante era a própria Moscovo. De acordo com Sergiy Sobyanin, o presidente da Câmara da cidade, a Ucrânia lançou um ataque frontal à cidade na noite de 23 de janeiro, que se prolongou até 24 de janeiro. Segundo Sobyanin, as forças de defesa aérea do Ministério da Defesa rejeitaram um ataque de drones nos distritos de Kolomna e Urban, ambos situados na zona da explosão de Moscovo, e os drones voavam em direção a Moscovo, afirmando ainda que a Rússia se defendeu sem falhas. Apesar de os drones não terem chegado, provocaram o caos na capital russa, levando a Agência Federal de Transportes Aéreos a suspender os voos nos aeroportos de Dukovsky, Funakovo e Domodedovo. Para garantir a segurança dos voos de aeronaves civis, foram impostas restrições temporárias ao funcionamento dos aeroportos de Sheremetyevo, Domodedovo, Vuknovo, Zhukovsky e Kaluga, declarou a porta-voz da Agência Federal de Transportes Aéreos. As autoridades não forneceram explicações precisas para as suspensões. Como deve ter notado, enquanto a agência enumerava 5 aeroportos, outros relatórios afirmavam que eram apenas 3. Esta pequena luta em pormenor revela-nos duas coisas na linguagem da propaganda russa. Em primeiro lugar, mais da região de Moscovo foi atingida pelo grande ataque de drones da Ucrânia do que a Rússia teria preferido. Em segundo lugar, os aeroportos tiveram de ser encerrados porque esses drones causaram provavelmente mais danos do que Moscovo afirmava. E os ataques continuaram na Ucrânia, com Bryansk a ser uma das áreas atacadas. Como prelúdio da contra-invasão de Kursk, muito mais coordenada em agosto de 2024, deve recordar-se a tentativa de invasão da região fronteiriça pela Ucrânia em março de 2023. É óbvio que Kiev continua a avisar a região. A Ucrânia atacou a fábrica de microchips do Kremlin L em Bryansk com um grande ataque de drones durante a noite, causando danos, de acordo com a agência de notícias TASS. Na noite de 24 de janeiro, 6 drones embateram no Kremlin L, causando danos no armazém de produtos acabados e em algumas das instalações de produção. Embora não tenham sido registradas vítimas no ataque, a motivação da Ucrânia para atingir a fábrica é clara. A empresa produz peças essenciais para alguns dos sistemas de mísseis mais potentes da Rússia, sendo que 94% da sua produção é destinada ao Ministério da Defesa russo. Estes incluem os mísseis de cruzeiro Kaliber da Rússia, as unidades de defesa aérea Pantsir e o sistema de defesa aérea de última geração S-500. Segundo a RBC Ucrânia, a fábrica também fabricava semicondutores para drones, radares e sistemas de guerra eletrônica, bem como chips para os mísseis russos Iskander com capacidade nuclear. Se for retirada, a fábrica não poderá fornecer os chips necessários para o funcionamento desses sistemas. Consequentemente,
as defesas aéreas russas têm menos capacidade para se defenderem de futuros ataques aéreos ucranianos na Rússia, e a Rússia tem agora menos mísseis para atacar cidades ucranianas, pelo menos temporariamente. Estes foram apenas os 3 principais resultados do grande ataque de drones da Ucrânia em 24 de janeiro. Mas o enxame de drones obrigou várias outras regiões a defenderem-se. O seu sucesso não foi constante. Em Ryazan, os drones ucranianos visaram mais do que apenas a central térmica e a refinaria de petróleo da região. Segundo a RBC Ucrânia, os sistemas de defesa aérea russos tiveram de fazer um esforço suplementar para travar os drones depois de estes terem conseguido desencadear uma série de cerca de 10 explosões perto do centro regional de Ryazan. A Ucrânia poderá também ter visado a base aérea militar de Diaghilev, situada nos arredores de Ryazan. Embora o êxito desse ataque específico seja desconhecido, a Ucrânia visava provavelmente os aviões T-95 e T-22, que se encontravam estacionados na base, bem como a 360 fábrica de reparação de aviões que se encontrava nas proximidades. A remoção das aeronaves e a restrição da capacidade da Rússia para reparar aeronaves danificadas também aliviaria a pressão que os ataques russos com bombas planadoras estão a exercer sobre as cidades ucranianas. O governador da região afirma que uma residência privada foi mesmo atingida por destroços de drones em Ryazan. Mais drones ucranianos estavam a causar o caos em Saratov. De acordo com os meios de comunicação russos, a Ucrânia tentou atacar uma refinaria de petróleo na região, tendo sido ouvidas 7 explosões na cidade e nos seus arredores em resultado dos ataques dos drones. Ao que parece, os drones ucranianos Lute e Boba, o último dos quais é um drone kamikaze que detona a quando do impacto com o seu alvo, foram os responsáveis por esta parte do ataque. Os sistemas de defesa aérea russos entraram novamente em ação depois de os ataques terem sido suficientes para levar Saratov a emitir um alerta de ataque aéreo. Por último, a Rússia afirma que o Tartaristão, uma república russa situada a cerca de 700 milhas da Ucrânia, foi ameaçado com um ataque de drones. Esse ataque de drones não parece ter sido bem sucedido, mas talvez não tenha sido necessário. Em 11 de janeiro, a Ucrânia lançou um ataque de drones contra uma grande refinaria de petróleo na região. Qual foi, então, a reação da Rússia ao ataque de drones na Ucrânia? Bem, todos os drones que atacaram foram completamente eliminados. Os mercadores de propaganda de Putin gostariam que pensássemos isso, pelo menos. As notícias da Rússia foram consistentes, independentemente da região a partir da qual os ataques foram relatados. Ninguém ficou ferido quando abatemos os drones. A Rússia diz ter destruído 20 drones em Ryazan e 37 em Bryansk. Além disso, informa que 17 drones foram abatidos sobre Saratov e Kursk, 2 outras áreas visadas pela Ucrânia, muito provavelmente para ajudar as suas forças de ocupação no Oblast. 6 drones foram abatidos em Belgorod, outros 7 sobre Moscovo e outros 7 em Voronezh, Tula e Oriol. Para além disso, a Rússia afirmou ter destruído mais 3 drones ucranianos sobre Leningrado e abateu um sobre a Crimeia. No total, são 115 drones e, segundo a Rússia, nenhum deles conseguiu atingir os seus objetivos. Os aeroportos encerrados perto de Moscovo, os restos carbonizados de uma refinaria de petróleo em Ryazan e a fábrica de microchips destruída em Bryansk discordam desta conclusão. Sendo evasiva em relação aos danos materiais e sublinhando a forma como as suas defesas aéreas lidaram sem esforço com todo o enxame, a Rússia está a tentar negar à Ucrânia qualquer impacto, como é frequentemente o caso. Putin afirma que todos nós deveríamos ignorar as graves consequências deste ataque maciço ucraniano, mas isso não é possível. Afinal de contas, a
a Ucrânia já demonstrou anteriormente a sua capacidade de atingir a Rússia em cheio no coração, a 24 de janeiro. Este ataque maciço teve os seus precursores. A Rússia acusou a Ucrânia de atacar Moscovo em 26 de novembro de 2023, utilizando uma frota de pelo menos 24 drones. Como de costume, a Rússia afirmou que todos esses drones foram destruídos pelos seus sistemas antiaéreos, tendo a maioria deles caído sobre Bryansk, Kaluga e Tula. Em relação a este incidente e as alegações da Rússia de que os destroços de um dos drones abatidos atingiram e feriram uma única pessoa num bloco de apartamentos em Moscovo, a Ucrânia manteve-se em silêncio. Este modesto ataque pode ter sido um teste às defesas aéreas da Rússia. Em 10 de novembro de 2024, mais de um ano depois, a Ucrânia disparou outro enxame de drones contra Moscovo. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas quando 34 drones do grupo que desta vez atacou Moscovo obrigaram a que os voos fossem desviados de 3 dos principais aeroportos da cidade. Para além dos 34, a Ucrânia utilizou uma frota de cerca de 50 drones para atingir a Rússia Ocidental. Mais uma vez, a Rússia afirmou que o ataque foi manipulado. O Ministério das Forças Armadas descreveu-o mesmo como um esforço para levar a cabo um ataque terrorista por parte da administração de Kiev. Naturalmente, fez esta afirmação omitindo convenientemente o fato de, nessa mesma noite, a Rússia ter também disparado 145 drones contra a Ucrânia. E é a partir desse conhecimento que podemos inferir a resposta à nossa pergunta seguinte: por que é que o ataque maciço de drones da Ucrânia a 24 de janeiro incendiou Moscovo e as áreas circundantes? Numa única palavra, podemos resumir a resposta: retaliação. De fato, a Ucrânia observa corretamente que cada ataque a uma instalação de processamento de microchips ou a uma refinaria de petróleo prejudica a máquina militar russa. Ao reduzir a quantidade de combustível que a Rússia pode fornecer às suas tropas e ao impedir Putin de produzir o armamento que utiliza para atacar as cidades ucranianas, esses danos reduzem a tensão nas linhas da frente. A chave aqui, no entanto, é atacar as cidades ucranianas. Putin utilizou toda a sua operação militar especial para atacar a Ucrânia, e agora a Ucrânia está a atacar a Rússia no seu próprio território. O presidente russo está a sentir as consequências das suas ações. De fato, havia rumores de que a Rússia tinha levado a cabo um ataque com drones perto de Kiev, no mesmo dia em que a Ucrânia iniciou a sua ofensiva com drones. Pelo menos 3 pessoas foram assassinadas nesse ataque, que também danificou 8 casas, um complexo de apartamentos residenciais, alguns edifícios comerciais e vários automóveis. Estes ataques às cidades ucranianas têm sido uma característica marcante da estratégia de guerra de Putin. Putin utiliza drones e mísseis para bombardear as cidades que quer capturar, enquanto os seus soldados são mortos em grande número quando participam em ataques de ondas humanas no terreno. Os exemplos são muitos. Como já referimos, a Rússia enviou mais de 140 drones para atacar o território da Ucrânia, o que levou a Ucrânia a lançar um ataque de drones contra Moscovo em novembro de 2024. A Rússia lançou um ataque com mísseis contra Kiev e Kharkiv em junho de 2024, enquanto uma das bombas guiadas que a Rússia disparou contra Kharkovia conseguiu passar pelas defesas aéreas e matar um civil, pedaços de outro míssil que a Ucrânia destruiu em pleno ar caíram num complexo de apartamentos nos subúrbios de Kiev. 3 meses antes, a Rússia tinha lançado uma nova ronda de ataques contra Kiev. Ainda hoje, Kharkiv é frequentemente atacada, provavelmente porque Putin pensa que as suas tropas podem capturar a cidade. Em julho de 2024, ocorreu também uma vaga de ataques, alguns dos quais visaram novamente Kiev, e outros atingiram zonas de Pokrovsk
e Kryvyi. Denise Brown, coordenadora residente das Nações Unidas ou da ONU na Ucrânia, disse que isso aconteceu quando as pessoas estavam a começar o seu dia. Denise Brown acrescentou que os ataques mataram ou feriram dezenas de pessoas e danificaram gravemente um hospital pediátrico situado no coração de Kiev. Putin lançou centenas de ataques contra cidades ucranianas, dos quais este é apenas uma pequena amostra. Podemos atingir as vossas cidades e a vossa capital tão ferozmente como vocês atingem as nossas. Foi a mensagem direta transmitida pelo bombardeamento de Kiev, com drones em 24 de janeiro. Para além disso, Putin também tem colhido os benefícios da sua operação militar especial de outras formas. A Rússia também tem atacado a rede elétrica da Ucrânia durante a maior parte de 2024. O objetivo de Putin é simples: quer cortar a energia às cidades ucranianas, deixando as pessoas com medo e com muito frio quando estes ataques ocorrem no inverno. 9 dias antes do ataque de drones da Ucrânia a Moscovo, a Rússia lançou um destes ataques à rede elétrica. De acordo com a NBC News, o ataque envolveu 70 drones e mais de 40 mísseis, cerca de 30 dos quais a Ucrânia conseguiu abater. Infelizmente, em comparação com outros ataques russos que visam as redes elétricas da Ucrânia, este foi mais bem sucedido. De acordo com a empresa estatal de energia Ucranergo, foram registrados cortes de energia em várias localidades, incluindo Sumy, Kharkiv, Kirovohrad, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, explicou a razão exata por detrás do ataque a estes locais. Mesmo em pleno inverno, o objetivo da Rússia não se alterou. As nossas infraestruturas de energia, observou, e tem razão. Em janeiro, as temperaturas em Kiev podem descer até os 19 graus centígrados, ou seja, muito abaixo de zero. Os ataques da Rússia à rede elétrica destinam-se a impedir que os ucranianos comuns possam aquecer as suas casas. A Agência Internacional de Energia Atômica, ou AIEA, afirma que os ataques generalizados da Rússia ao sistema elétrico estão a aumentar a probabilidade de um acidente nuclear. Segundo o general Rafael Mariano Grossi, diretor da AIEA, uma catástrofe nuclear pode ser causada tanto por um ataque direto a uma central, como por uma interrupção no fornecimento de energia. Talvez Putin queira fazer isso, em vez de utilizar as armas nucleares russas contra a Ucrânia, como Putin avisou repetidamente durante o seu conflito, está a utilizar os seus ataques à rede elétrica para tentar desencadear um cenário de Chernobyl. Recorde-se que, em 24 de janeiro, a Ucrânia atacou refinarias de petróleo russas. Isto dá a esses ataques um novo contexto. Estes ataques também impedem a Rússia de fornecer gasolina aos seus próprios cidadãos, para além de restringirem o fluxo de petróleo e gasóleo às tropas na linha da frente do conflito. É novamente o karma de Putin. Os cidadãos russos terão mais dificuldades se a Ucrânia atacar a sua rede elétrica. Por último, existe sem dúvida a explicação mais significativa para o ataque de drones da Ucrânia a Moscovo: a retaliação pelo enorme número de mortes de civis provocadas pela estratégia de Putin na guerra na Ucrânia. O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ou OHCHR, relatou 12.456 mortes de civis na Ucrânia entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024, de acordo com o estatista. Os persistentes ataques de mísseis, drones e planadores da Rússia às cidades ucranianas resultaram em mais 28.382 feridos. Para piorar a situação, 669 dos mortos e 1.837 dos feridos eram jovens. A Rússia aumentou ainda mais os seus ataques contra civis em retaliação aos esforços de autodefesa da Ucrânia. Por exemplo,
De acordo com a ONU, os ataques russos em setembro de 2024 mataram 208 civis ucranianos e feriram mais 1.200, muito provavelmente em retaliação pela contra-invasão ucraniana de Kursk. Como foi Putin que começou tudo, a Ucrânia está a concentrar os seus ataques de retaliação em cidades e instalações militares russas dentro da própria Rússia, em vez de tentar matar civis. Putin matou centenas de vítimas na Ucrânia, atacando as suas infraestruturas elétricas e atingindo as suas cidades. A Ucrânia limitou-se a dar a Putin uma dose do seu próprio remédio em 24 de janeiro, e mais se seguirão. A Ucrânia atacou uma refinaria de petróleo na cidade de Kostovo apenas 5 dias depois de o seu enxame de drones ter dizimado Moscovo e as áreas circundantes. 4 drones atingiram essa refinaria a mais de 500 milhas das linhas da frente do conflito, danificando seriamente o estabelecimento. Além disso, Zelensky afirma que, até outubro de 2024, a Ucrânia será capaz de produzir 4 milhões de drones por ano. Provavelmente, em 2025, haverá muito mais ataques de longo alcance ao território russo, devido ao grande volume de produção. À medida que a Ucrânia leva a guerra que lançou para cada vez mais perto da porta coletiva do seu povo, Putin terá de enfrentar esses ataques de drones. Por que é que Kiev não há de tomar essa medida? É apenas uma restituição pelo que Putin fez durante a guerra. No entanto, o que pensa do grave ataque de drones da Ucrânia a Moscovo e as regiões vizinhas? Este ataque foi um sinal do que está para vir para a Rússia à medida que a Ucrânia se torna mais confortável a produzir drones, ou representa a Ucrânia no auge das suas capacidades aéreas? Obrigado por ver o vídeo e partilhe a sua opinião na área de comentários.